Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal e está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva em nosso canal, já deixe o seu like, ative o sininho de notificações para que você seja notificado todas as vezes que tivermos conteúdo novo por aqui e compartilhe para mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante e de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Se você já é inscrito no nosso canal, é você quem faz essa programação acontecer, porque estamos aqui por você, para você e para mais ninguém. Toda semana temos aqui programações especiais com convidados incríveis, contando as suas histórias de vida e compartilhando conosco suas experiências que promovem edificação espiritual e também nos inspira na caminhada de fé e também nos inspira na vida como um todo. E hoje não é diferente, porque eu estou recebendo nessa mesa, na mesa do estúdio da AC Vídeo. É interessante você guardar, porque hoje nós estamos aqui na mesa da AC Vídeo, que tem uma estrutura fenomenal para receber aqui todo o podcast que já está no papel e só falta você colocar em prática. Eu estou recebendo na mesa da AC Vídeo, em mais um episódio do Eu Acredito Podcast, o pastor Júlio César. Pastor Júlio César, o senhor é bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Amém, Fábio. Uma alegria estar contigo aqui, pastor. Uma alegria estarmos aqui no estúdio da AC Vídeo, né? Para gravar esse podcast. Quero louvar a Deus pela sua vida e agradecer pelo convite que foi externado a mim para estarmos juntos. E é uma gratidão, uma alegria muito grande. Pastor Júlio, é uma honra, uma alegria poder receber o senhor. Já era para estar conosco há tempos, né? Mas a sua agenda é bastante concorrida e é difícil ter um tempo. Mas aprove a Deus e também a sua boa vontade de nos atender e estar aqui com a gente hoje. E eu acredito que será um tempo especial, tanto para mim em tê-lo aqui, quanto para os nossos telespectadores que estão acompanhando, que serão abençoados através da nossa conversa. Muito obrigado pela aceitação do convite. Pastor Júlio, hoje nós conhecemos o senhor como palestrante, como pregador, como conferencista, porque atende diversas conferências no Brasil e fora do Brasil. O senhor também é mentor, até porque tem as suas mentorias aí que faz muito sucesso na internet. O senhor é escritor e os seus textos têm alcançado o mundo, né? E eu vou até fazer uma confissão aqui, que eu tenho uma raiva santa do senhor, não sei se eu posso dizer isso, porque a minha esposa compartilha os seus textos e não compartilha o meu. Uau! É porque os seus textos se destacam. Brincadeira, minha esposa ela é a maior apoiadora, mas ela gosta muito dos seus textos, são de fato textos incríveis. Então, falando a seu respeito, te conhecemos hoje como escritor, palestrante, pregador, conferencista. E eu sei também que o senhor é esposo, é pai, é família, mas o Júlio César, como pessoa, como ser humano, como é que o senhor se identifica? Amém. Sobre a sua esposa, eu quero dizer que assim, o meu público nas redes sociais, mais de 80% deles é feminino. As mulheres, elas compartilham muito as minhas postagens e graças a Deus eu tenho alcançado bastante o coração dessas mulheres abençoadas, né, que tem feito essa mensagem chegar cada vez mais longe. Bom, falar da gente é um desafio, né? Falar de nós, né? É desafiador. Não essa pergunta é tipo, fácil, não. Quem é fulano, quem é você? É a pergunta de milhões, né? Parte para um lado mais filosófico até, né? Não é muito fácil, não. Porque assim, mas é uma pergunta bacana, porque as pessoas tendem a ver os rótulos, as nomenclaturas, né? Pregador, pastor, mentor, mas o Júlio César, né? São poucas pessoas que conhecem. E é bom quando a gente tem essa oportunidade de falar, né, um pouco da nossa história, para as pessoas entenderem que a gente não caiu de paraquedas, né? Porque tem gente que acredita que a gente do nada aconteceu. Tipo, dormiu, as pessoas dormiram o dia e acordaram, eu estava lá. Mas como assim? Mas existe um processo, né? Existe uma história, existe uma caminhada, existe toda a construção de uma pessoa que tem sido aperfeiçoada por Deus a cada dia que se passa. Verdade. Então, eu sou filho de um casal que meu pai sai de Governador Valadares, minha mãe sai de Cachoeiro do Itapemirim, lá meu pai mineiro, minha mãe capixaba, e se encontram em Foz do Iguaçu, meu pai vem para a construção da Itaipu,
e os pais da minha esposa, da minha mãe também. E aí meus pais casam, parte dos meus avós, os meus avós paternos ficam em Foz e os avós maternos voltam para o Espírito Santo. E meus pais casam em Foz do Iguaçu, ficam ali, se estabelecem em Foz do Iguaçu, no Paraná. E eu nasci lá no ano de 1982, então estou com 41 anos de idade. Não parece, viu, pastor? Completei essa semana, semana passada eu completei 41 anos. Então eu nasci em 2/8 de 82, a minha esposa nasceu no dia 8/8 de 82 e nós casamos no dia 7/8 de 82. Então em uma semana a gente comemora aniversário dela, meu aniversário e o aniversário de casamento. Em uma semana tudo se casaram. Uma semana, exatamente, tudo se casou. E ali em Foz do Iguaçu foi onde eu construí a minha história, né? Tive a oportunidade e a graça de Deus de nascer em um lar cristão, em um berço evangélico. Sim. E vi meu pai, que é a minha maior referência, fluir no ministério, né, desde cooperador, diácono, presbítero, evangelista. Então eu acompanhei todas essas graduações. Todos os degraus ministeriais. Todos os degraus ministeriais da Assembleia de Deus. Meu pai assembleano nato, meus avós paternos assembleanos de raiz mesmo, né? Então, eu construí toda a minha história ministerial em uma igreja só, onde eu tive a oportunidade de congregar há mais de 30 anos. Fui apresentado pelo pastor Elias Alves de Oliveira na igreja, quando eu tinha ali meses de idade. E esse mesmo pastor Elias Alves de Oliveira fez o meu casamento, apresentou meus filhos na igreja, orou pelos meus filhos. Então, assim, é um pastor que fez parte da minha caminhada, né? Foi ele que assim, me ajudou a despertar para o ministério. E é isso, assim, né? É aí que o Júlio César começou a construir a sua história desde então. Mas quem é Júlio César, assim, como pessoa, como um ser humano? Júlio César é um cara sonhador, né? Eu me vejo como um José. Eu me identifico muito com José. E talvez foi uma das histórias bíblicas que mais me impactaram, né? A gente sempre tem um personagem bíblico que a gente se identifica. Sim, sim. Né? Às vezes tem lá o arquétipo do libertador, tem lá aquele que se identifica com Moisés. Eu fui me identificar logo com o chorão, o sofredor Jeremias. Aí tem um mais almático, né? Aí tem ali o arquétipo de Jeremias, tem o arquétipo do guerreiro, que é Davi, e o arquétipo do conquistador, do governo, que é José, né? Sim, verdade. E eu tenho esse espírito de governo, né? Eu me identifico muito com esse arquétipo de governança, de exercer esse governo. Então eu olho para José, eu vejo José como uma inspiração, né? Alguém que sonha, alguém visionário. Eu vi o meu futuro e falei, eu vou chegar lá. Visualizei ele e estou caminhando para lá, né? Todos os dias a gente caminha para lá. Então, Júlio César é um sonhador, mas não só um sonhador que não executa. Porque se eu ficasse só nos meus sonhos, eu não teria chegado aqui e não estaria caminhando para um lugar, para ir para outros lugares que Deus tem preparado para mim. Mas isso tem a ver com sonho, tem a ver com visão, mas tem a ver também com alguém disposto a construir para deixar um legado. Essa é a minha missão. Não basta sonhar, né? Não basta sonhar. Tem que correr atrás e construir, né? O sonho, que é o maior desafio. Sonhar é fácil. É interessante que você falou aqui sobre as pessoas, às vezes, conhecem o Júlio César na questão das nomenclaturas, escritor, palestrante, pregador, conferencista, e às vezes acha que caiu de paraquedas. Aí você falou, não, que existe uma construção, e de repente citou José. Cai muito em um texto, em uma frase que viralizou nas redes sociais há um tempo atrás. José dormiu escravo e acordou governador. As pessoas só falam, poxa, dormiu escravo e acordou governador. Isso vai acontecer com você. Mas eu até entendo a colocação deles ali, mas não é assim, né? Não. Eu durmo pobre e me torno rico. Não. Eu durmo anônimo e me torno famoso. De certa forma, foi isso que aconteceu, é fato, porque numa noite ele não poderia nem escolher o que ele ia comer. Prisioneiro não escolhe nem o cardápio. Verdade. Prisioneiro come o que é servido. Então, numa noite, ele não pode escolher o cardápio. Na noite seguinte, ele tem um cardápio variado em uma mesa enorme, que era a mesa do faraó, para ele escolher o que comer, para ele dormir no melhor lugar. Então, de certa forma,
Não está errado. Mas a história de José não se pauta em um momento. Esse é o X da questão. A nossa história não se pauta em um momento. Porque o que acontece? As pessoas se apegam a fatos. Sim. E eu sempre digo, Fábio, que entre fatos e verdades há uma distância muito grande. Fato. Jesus chorou. Mas não era verdade que o choro ditou as emoções dele. Ele chorou a perca de um amigo. Mas a verdade é que ele ressuscitou esse amigo. Um fato. Jesus suou sangue. Jesus teve medo da cruz. Isso é um fato. Mas a verdade não faz dele um covarde. É verdade. Então, entre fatos e verdades, há uma distância muito grande. Fato é, cheguei onde cheguei, mas a verdade. Então, eu não me apego a fatos da vida de ninguém. Nós não podemos pegar... As pessoas erram quando julgam fatos. Nós precisamos se apegar à verdade. E para mim saber a sua verdade, eu tenho que sentar na mesa. Eu tenho que trazer você para perto, eu tenho que ouvir seu coração, eu tenho que ministrar no seu coração, eu tenho que permitir que você ministre no meu, para que nós possamos se conhecer e entender quais são as verdades que permeiam a sua trajetória. Faz sentido, não? Totalmente, porque se nós nos apegarmos apenas à ideia que ele dormiu como escravo e acordou como governador, a gente só está apontando um dia e uma noite. É um fato. Mas antes disso acontecer, nós temos uma história. Nós temos um processo. A cisterna, nós temos a chacota, a zombaria, nós temos ser acusado de algo que não fez. Perfeito. Nós temos a prisão. Perfeito. Então, assim, a gente não pode ocultar a história. Isso. Como tu disse, ninguém cai de paraquedas, né? Existe uma história de dor, de sofrimento, de rejeição, de desprezo. De renúncia. De renúncia, né? Sim. Existe uma história de lágrimas. Existe, no seu caso, uma história de muitos textos escritos. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. E as pessoas falam assim, por que eu me conecto tanto com pessoas através dos textos? Porque se olhar hoje para as redes sociais, são poucos escritores, né? Tem muitos, tem escritores aí que têm um alcance enorme, mas é muito mais difícil você se conectar com pessoas por textos do que por vídeo. A conexão é muito maior por vídeo. Porque até mesmo por conta da nossa cultura, as pessoas têm preguiça de ler. É verdade. As pessoas não né? É raro você achar alguém que tem um hábito de ler, no mínimo, um livro a cada 15 dias, um livro a cada 30 dias. É raro você achar pessoas que têm o hábito da leitura. Então o brasileiro ele tem uma dificuldade muito grande de ler. Só que o escritor, ele desenvolve técnicas e ele ele usa essas técnicas para gerar essa conexão com as pessoas, para atrair a atenção dessas pessoas, para reter a atenção dessas pessoas. Então, isso vem na construção de fato de quem é um escritor. Sim. Não é simplesmente escrever. Você é redator, você sabe disso. Não é só escrever. Eu preciso me preocupar com quem vai ler. Então eu preciso usar algumas técnicas para reter a atenção daquela pessoa até o final. Porque se o livro não for bom nas primeiras páginas, você não vai até o final dele. É verdade. Se não chamar atenção, se não atrair, não vai. Eu sempre digo que eu ganho a atenção da pessoa nas 3 primeiras linhas. E às vezes na primeira. Você tem que ganhar já na sinopse, na verdade. Você ganha, às vezes você ganha só na chamada ali, na sinopse. Né? Então, eu sempre digo que é desafiador, mas é prazeroso. Para mim, a escrita, ela está no meu ministério hoje. A escrita está acima das ministrações, da conferência, do orador, do pregador. A escrita, para mim, ela está acima disso tudo. Porque antes de tudo, eu já era escritor. Uhum. Nasceu o escritor primeiro. Então, assim, não foi assim toda essa autenticidade, essa originalidade nos meus textos, porque a gente sabe que nas redes sociais tem muito copia e cola. Sim. Né? Eu sou muito copiado e há um tempo atrás eu me preocupava com isso. Isso era um problema. Hoje não. Hoje, depois que você você amadurece isso, você se torna até privilegiado. Sim. Eu escrevi um texto uma vez sobre uma determinada temática e eu vi um camarada assim de alta estirpe, de alta patente, uma referência, copiar o texto e não colocar meu nome, não dar os créditos. E ele copiou o texto e colocou. Rapaz, eu fiquei doente, eu fiquei assim, ruim com aquilo. Eu me preocupava, hoje não me preocupo mais. Isso para mim hoje é uma dádiva. Ver que alguém copiou um texto e postou lá. E a entender também que o seu texto está chegando a lugares que talvez só pela sua rede social não chegaria. Não que é correto.
para mim, o correto é citar o autor sempre. É ético, né? Você pegar um texto e citar a fonte. Mas na internet não existe ética, é que né? A internet você hoje... cobrar a ética da internet. Pastor, mas o complicado é que a galera hoje na internet, eles pegam um texto de terceiros e depois ele coloca o seu nome, ele coloca o seu próprio nome. Esse é o pior. Aí o que acontece? Quando chega no WhatsApp, não chega como o seu. E às vezes a gente não tem a preocupação de procurar a fonte do texto. Exatamente. Entendeu? Aí, tipo, vamos entregando. Eu trabalho com páginas e eu tenho, às vezes as pessoas já me cobrou muito isso. Ah, esse texto é meu. Eu falo, me perdoe, mas eu não sabia, eu vou colocar agora, né? Acontece muito. Então, assim, antes de tudo na minha vida, antes de nascer o pregador, o orador, antes de nascer o pastor, o líder, o mentor, enfim, qualquer nomenclatura que venha me dar com relação à minha vocação, nasce o escritor. Então, o escritor é primórdio na minha vida. Na época que eu era moleque de tudo. Agora vamos lá. Os compositores geralmente falam que as suas maiores composições são feitas em tribulações, né? Ótimo. Eles passam por dificuldades para escrever louvores que edificam vidas. Maravilhoso. O escritor também tem que passar por essas tribulações para sair dos seus melhores textos? Mesma coisa. Porque, amigo, conexão tem a ver com as dores. Você se conecta com as pessoas pelas cicatrizes, pelas dores. Porque isso gera identificação. Então, se pegar minhas redes sociais hoje e pegar meus textos, eu falo muito de dores. Eu ataco e sou intencional nisso. Então, porque eu sou assim um homem de muitas dores. Então, por exemplo, eu posso falar de paternidade, porque eu tive problema com paternidade, mesmo tendo um pai presente. Em alguns aspectos, meu pai deixou de ser ausente. Meu pai deixou de ser presente e se tornou ausente. E faltou para mim essa figura do pai presente, porque meu pai trabalhava demais e eu tive algumas crises na infância. E hoje não. Hoje eu vivo o ápice da paternidade junto com meu pai. Assim, a gente desfruta disso juntos. Mas nem sempre foi assim. Então, quando eu falo de paternidade, quando eu falo sobre crenças, quando eu falo sobre identidade, quando eu falo sobre todos esses aspectos do processo de renúncia, eu sou um homem de renúncia. Eu larguei muita coisa. Eu não sou um pregador que não teve um estudo, não teve um ensino, que foi lá e viu no cargo eclesiástico uma oportunidade. Não, eu tive toda uma bagagem de estudo, eu me preparei, eu sou formado na área de logística. Sim. E hoje eu não executo, eu deixei um bom cargo em Foz do Iguaçu. Um cargo muito bom, eu era assim, financeiramente muito estável. E Deus me fez largar tudo para ser pregador. E eu entrei em crise com isso, entrei em guerra com isso. Eu tinha um bom emprego, tinha um bom salário, eu tenho casa própria hoje, tenho carro, enfim. Mas isso eu tive antes de ser um pregador. Nada contra quem tomou essa decisão, mas eu estou dizendo assim que eu fiz um caminho que foi bem difícil para mim. Sim. Eu não vi a oportunidade de ser um pregador como cabide de emprego, como muitos já fizeram. Mas eu tive que renunciar. Então, quando eu falo de renúncia, quando eu falo de dores, quando eu falo de cicatrizes, porque eu sou um homem de muitas dores. Então você expressa suas dores nos textos. Sem dúvida. E na verdade, isso renunciar dói, né, pastor? Sem dúvida. E os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações, né? As minhas maiores poesias, eu tenho muitas poesias, muitos poemas escritos, e foram, assim, as melhores foram nos momentos mais difíceis da minha vida. As melhores mensagens que eu preguei foram nos dias que eu estava mais vazio. Foi nos dias que eu estava mais dependente de Deus e da graça. Porque a crise do pregador é ele ter que subir no púlpito pregar quando ele precisa sentar para ouvir. Essa é uma grande crise. É você ministrar quando você precisa ser ministrado. É você ter que sentar para falar quando você precisa sentar para ouvir. E é nessa hora que Deus te usa, porque o seu nível de dependência de Deus é muito grande. Não que Deus não te use em outros momentos, mas nessa hora Deus usa você na essência, porque você está vulnerável. Então as dores nos tornam vulneráveis. E nesse momento, parece que o Espírito Santo ele gosta desse momento de vulnerabilidade
para liberar sobre nós porções assim inimagináveis. É muito bom você ler um texto bíblico, você preparar uma mensagem quando você está numa crise, você escrever um poema, uma poesia, você escrever um texto, em um momento que você pegar aquela crise sua e colocar em letras, isso torna aquilo valioso e prazeroso e gera uma conexão muito grande e assertiva com quem vai ler depois. É quando as lágrimas começam a borrar a escrita, né, pastor? Lamentações de Jeremias, amigo. As vulnerabilidades, as fraquezas de Jeremias são maravilhosas. Tanto que ele tem a principal frase de Jeremias está contido num capítulo, que é o capítulo de número 3 de Lamentações, de uma das maiores crises de identidade. Jeremias está no tempo do exílio. Sim. E ele está lá dizendo para o povo não ir para o exílio, e o povo está indo. Ele está pregando, o povo não está ouvindo. Imagina você ser um pregador que tem uma palavra profética que ninguém te ouve. Você tem um direcionamento da parte de Deus, ninguém quer saber. Você está falando para o povo não ir, porque se eles forem vai ser prejudicial, a colheita vai ser amarga, e ninguém está ouvindo. Isso gera nele uma crise muito grande. Aí o que Jeremias vai fazer? Ele escreve o capítulo de número 3 e ele vai culpar Deus. Ele precisa achar um culpado. Quem nunca? Em um momento de vulnerabilidade. Então ele fala, Senhor, o Senhor me colocou como um leão em emboscada. O Senhor fragilizou os meus ossos. Tudo culpando Deus. Até que ele em um momento de cair na real, de cair em si, ele coloca, eu quero trazer à memória O que pode me dar esperança. Aquilo que me dá esperança, o que pode me dar esperança. Quando ele fala isso, ele divide de um Jeremias frustrado para um Jeremias que começa a ter esperança. Ele diz assim, não, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a bondade do Senhor. O mesmo Jeremias muda no mesmo capítulo, tem 2 Jeremias. É como se fosse um Jeremias sem entender o propósito de Deus, vivendo apenas o processo. Pronto. E o Jeremias que começa a viver... A lá Abacuque, né, que inicia o seu livro no capítulo 1, questionando até quando, o Senhor, clamarei eu, o Senhor não escutarás, até quando, o Senhor, gritarei violência, o Senhor não socorrerás, até quando, o Senhor, virá o vexame, os injustos prevalecendo sobre os justos, os pecadores prevalecendo sobre os santos, o Senhor não vai fazer nada para ajudar. Capítulo 2, Deus responde a Jeremias, fala o porquê ia permitir o cativeiro. Abacuque, né? Capítulo 3, ele entende o propósito e diz, porquanto... ainda que a figueira não floresça. Mas aí em Abacuque, se você observar, são nos capítulos, que né? mudam os ciclos, que muda o espírito. E Deus precisou responder, né? Jeremias, no mesmo capítulo. Se pegar o capítulo de número 3 até o verso 20, é um Jeremias. 21 para baixo é outro Jeremias. É um outro espírito. É o mesmo Jeremias, melhor dizendo, mas é um outro espírito. Mas se você pegar isso, é poético. É poético, é maravilhoso, porque é o Jeremias na essência, né? Humano, nas suas né? vulnerabilidades, no lado humano dele aflorado. E isso gera uma conexão muito grande, né? Então eu amo escrever sobre dores. Eu sou intencional nisso. Então, se me perguntarem assim, qual que é a chave principal? São as dores. Eu ataco as dores. As dores. Então o senhor concorda com a frase, eu não quero pecar aqui, mas se não falha a memória, expurgam aquele a quem Deus mais usa, é aquele a quem ele mais esmaga? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. T.D. Jakes tem um livro sobre esmagamento, né? Também. Que é maravilhoso, ele fala muito sobre isso. A prensa, né? A prensa. A prensa, ela é necessária, né? Então, assim, as pessoas, assim, eu sou muito rotulado, sempre fui muito rotulado, né? Todos nós somos, à medida que a gente vai crescendo, e, enfim, todos nós somos questionados aos olhos das pessoas, enfim, no julgamento que elas têm sobre nós, mas são poucos que conhecem a nossa história, sabem de onde nós saímos, de onde nós viemos, o que deixamos para trás. Por isso que eu sempre digo, amigo, Deus não honra conquistas, Deus honra renúncias. Uau. No reino de Deus, nós não somos conhecidos pelo que temos. No reino de Deus, nós somos conhecidos pelo que nós deixamos para trás para ter o que temos. Então, você é do tamanho das suas renúncias. Mais importante do que o que você tem é o que você abriu mão para ter o que você tem. Eu não quero saber do que você tem. As pessoas aplaudem o que você tem. Mas, na visão, na ótica do reino,
o negue-se a si mesmo, o pegue a sua cruz, né? Então, e é difícil. Olha como é difícil a renúncia. Jesus poderia ter entrado no barco de Simão Pedro, ter visto o Simão Pedro largando as redes e ter dito assim para ele: Simão, larga isso aí, acabou o seu tempo. Larga barco, larga a rede, vem comigo. Mas Jesus não faz isso. Jesus pega o camarada, prega dentro do barco dele, leva ele para dentro do lago, faz ele ter a melhor pesca da vida durante o dia. Quando o barco estava cheio de peixe, Jesus olha para ele e diz: agora larga tudo. Porque largar barco vazio e rede vazia não é renúncia, irmão. Porque renúncia é o que te custa. O que te custa, o que não te custa não vale nada. Não vale o que se não custa, não vale nem para você nem para Deus, não vale nem para mim nem para Deus. Agora o que me custa é renúncia. Se doeu, é renúncia. Então, imagina Pedro olhando para aquele barco. Era o auge, era o ápice. Os pescadores estavam largando os outros barcos para vir pegar peixe no barco dele. O nível de influência dele ali na beira do lago subiu, né? Foi para o meio do lago durante o dia e fez a pesca que fez. A empresa agora ia crescer, Só né? que Jesus olha para ele e diz assim: você precisa me tornar maior do que o milagre que você vivenciou. A prioridade do Que reino... lugar que eu estou na sua vida? Então, negue-se, se eu sou, porque ele está de joelhos, ele ficou impactado, ele se rendeu. E aí, só que o gesto de rendição não é maior do que a decisão de se render. Porque tem gente que vive de gesto, mas não decide. A decisão é mais importante. Aí Jesus olha para ele e diz: larga tudo e me segue. Aí ele decide. Ele larga tudo e vai seguir Jesus. Uau. Então, você é do tamanho da sua renúncia. As pessoas vão aplaudir os números dos seguidores nas redes sociais. As pessoas vão aplaudir o seu alcance, o algoritmo. As pessoas vão aplaudir as suas agendas, os lugares grandes que você prega. Só que Deus conhece a sua história. Aí Deus vê o que você deixou para trás. O que você largou. E renúncia, amigo. Eu amo falar sobre renúncia. Pastor Fábio, renúncia é entender que com Deus a gente entra perdendo. Com Satanás você entra ganhando. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O diabo sempre vai te oferecer. Com o diabo, toda decisão que se toma, pautado em Satanás e na tentação, naquilo que ele quer que você esteja, tem a ver com os banquetes que ele te oferece. Agora com Deus não. Com Deus é tire a sandália dos seus pés. Comigo você entra perdendo. O nível que você vai viver, Moisés, é tão grande que eu preciso que você tire. Então Deus sempre tira para depois colocar. Deus sempre arranca, Deus sempre vai querer que a gente arranque para colocar. E às vezes Deus vai pedir. Só que tem momentos que Deus não vai pedir, você vai ter que tirar sem Deus pedir. Que é o caso de Daniel, na Babilônia. É entregar sem pedir. Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Ele assentou no seu coração renunciar. Não teve nenhum pedido. Mas o coração dele estava tão conectado com o Deus dos pais, o Deus que ele servia, que ele disse: não, essa mesa aqui não é para mim. Ele conhecia a fonte. E quando você conhece a cozinha, o que está sendo servido na mesa. Isso é forte. Ele conhecia a cozinha da Babilônia. Ele sabia o que estava sendo oferecido ali. Ia contra os princípios. Então não precisou vir um anjo dizer, você tem que... Não, ele olhou a proposta e ele viu que o propósito tem que ser maior que a proposta. Então tem uma proposta, banquete maravilhoso, mas quando você conhece a cozinha, tem restaurante por aí que a gente às vezes vai sentar para comer, então que comida maravilhosa, que você não foi na cozinha. Depois que vai na cozinha, muda totalmente a ideia. Porque para Deus, a fonte é tão importante ou mais importante do que aquilo que está sendo oferecido. Lembra de Sansão? Sim. O mel, a fonte estava estragada. O problema não era o mel. Era da onde tirou o mel. A fonte. Então, a renúncia tem que ser na fonte, tem que ser na origem. E é aí que Deus testa o seu coração. É perfeito isso aí. Tem até uma frase também que eu gosto muito dela,
quem vê alguém sendo honrado por Deus, não vê esse alguém o tanto lindo, quanto ele honrou a Deus eu através das suas frase. renúncias, né? Eu amo isso. É aquilo que tu falou. Às vezes o camarada vê você em destaque, mas não vê o tanto que essa pessoa fez para honrar a Deus através das suas renúncias, noites mal dormidas, rejeição, desprezo, sofrimentos que só um escolhido e só um chamado passa realmente, né? São as dores que um escolhido e um chamado passa. Às vezes, uma pessoa que não tem esse chamado de estar à frente, de exercer uma influência no reino como o senhor exerce, hoje existem bastante influência, né? Mas existem os influencers que influenciam para putaria, desculpa a expressão. Sim. Mas aqueles que influenciam no reino, Sim. eles sofrem. Eles sofrem. Porque geralmente para você influenciar para o que é bom, você tem que sofrer retaliações do adversário, do mal. Então as dores são perceptíveis para aqueles que estão sofrendo. Talvez não é perceptível de forma externa, mas internamente a família sabe as dores que você sente. Não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Quem está próximo, eu sempre digo, de longe a gente nunca conhece ninguém. Por isso que a mesa é importante. O púlpito não revela o pregador. As agendas não revelam o pregador. As redes sociais não revelam. O que revela é a mesa. Então, você quer conhecer alguém, você tem que trazer para perto, tem que trazer para a mesa da intimidade, tem que trazer para a comunhão. Porque na comunhão você vai ver quem é quem. Na comunhão se revela, né? Teve muitos pastores que cometeram erros de dar o seu púlpito para quem nunca esteve na mesa. Entendeu? E hoje eu vejo muitos pastores preocupados com isso. Antes de você ter o púlpito da minha igreja, antes de você assumir a plataforma, eu quero te conhecer na mesa, eu quero saber quem você é, eu quero ouvir seu coração, eu quero saber quem fala no seu coração, quem ministra no seu coração, quem te lidera. Né? Que você é um Jonas, que ninguém sabe de onde você veio, de que povo és tu, que ocupação é a sua. Né? Não dá para fazer essas perguntas depois que o barco está naufragando, tem que fazer antes. Então faça antes como? Traz para a mesa. Porque na mesa se estabelece a aliança. Quando a aliança é estabelecida na mesa, irmão, aí é diferente. Porque na mesa não tem o pregador, não tem o pastor, tem o ser humano. E Jesus, quando queria conhecer o coração dos discípulos, ele trazia para a mesa. Jesus amava estar em Betânia, porque em Betânia ele era recebido na mesa. Então, a mesa, ela revela quem nós somos de fato. A mesa da comunhão. Outro dia um pastor me ligou falando assim, pastor Júlio, a igreja tem crescido muito e eu estou aqui, rapaz, colocando cadeira, mas eu estou com dificuldade de criar conexão, de criar um vínculo. Eu falei, pastor, o senhor está aumentando o número das cadeiras, mas não está aumentando o número da mesa. O senhor precisa aumentar o tamanho da mesa para que haja esse vínculo, para que haja essa conexão, para que haja relacionamento, para que haja comunhão. Então, esse é o segredo. Então, na mesa a gente sabe quem é quem. E na mesa a gente vê as cicatrizes, não vê só os dons, não vê o talento. No púlpito você vê o talento, você vê o orador, mas é na mesa que você vê, de fato, quem é ele e quem rege a vida dele, né? O curso da história dele. Infelizmente, muitos vivem em contradição daquilo que prega quando está à mesa, né? Na mesa ele mostra ser uma pessoa totalmente oposta daquilo que prega. A história da família, né, em que o pai acaba tendo um sucesso ministerial, tendo um êxito ministerial, e de repente ele é aplaudido por tudo, por todos, por todo o corpo de obreiro, e o filho observa bem o pai, a alegria, as pessoas abraçando ele, cuidando das pessoas e tal, e de repente a criança olha para a mãe e fala, mãe, bom se papai fosse assim na mesa de casa, né? Isso é interessante. Você que está no canal do pastor Carlos Cardoso, vivendo a programação... É hora da profecia? Ou... Não, é teu mesmo. Mas está no canal dele e ele está assistindo. Está no canal do pastor Carlos Cardoso aí, na programação Eu Acredito. Você é bem-vindo aqui também à nossa programação do Eu Acredito Podcast. Saudações aí ao pastor Carlos Cardoso, que está cedendo esse espaço aqui juntamente com a Ládio Camargo, no estúdio AC Vídeo, para que a gente tenha esse tempo de conversa, esse tempo de comunhão, esse tempo de edificação espiritual com o pastor
Júlio César. Pastor Carlos, muito obrigado pelo seu apoio, pelo incentivo, por se dispor em nos abençoar para ter esse tempo aqui de comunhão, esse tempo de bate-papo. Um abraço a todos os telespectadores, a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Estão comentando bastante aí, Aládio? A todos os irmãos que estão comentando, interagindo. Tem 220 olha, visualizações. estão interagindo aí com a gente. Um abraço a todos vocês. Continue conosco, porque o nosso bate-papo está apenas começando. Estou com o pastor Júlio César, conferencista, pregador, escritor, um homem de Deus que tem sido uma referência nessa geração. Manda um abraço aí para o meu amigo Fabrício ali. Tem aqui, olha aí o Aládio mandando um abraço aqui para o Fabrício, do Fogo na Brasa. Fabrício é sempre nos abençoa aqui com os comes e bebes, nos oferece sempre em nosso podcast aqui alguns lanches para os nossos convidados. Um abração aí, Fabrício. Se você quiser o serviço do Fabrício, ele é de Curitiba, ou região, ele tem um menu, um cardápio com diversas guloseimas, diversos comes e bebes, que ele pode atender sua reunião, sua confraternização, seja empresarial, eclesiástica, reunião de jovens, reunião de obreiros. Ele vai lá na sua cozinha, prepara tudo, ou ele já leva tudo preparado. Abraço, Fabrício, do Fogo na Brasa. Viu que eu já estou divulgando ele já com a intenção de quando fizer meu aniversário eu chamo ele. Eu sei a sua intenção. Fala para ele que meu presente de aniversário vai ser lilá. Eu sei que você tá com boas intenções com o Fabrício, tá, Ládio? Ô, Júlio, existiu o Júlio antes de conhecer a Jesus? Eu sempre digo que o fato de você nascer em um berço cristão não quer dizer que você é de fato. Então, assim, eu passei, na minha época ali, eu me apresentei às Forças Armadas e fui servir o meu ano de recruta. Eu fiquei 4 anos afastado do Senhor. Então, foram 4 anos onde meu pai orou muito por mim, minha mãe orou muito por mim, a igreja lá em Foz do Iguaçu orou muito por mim. Foram 4 anos que eu fiquei perdido. Tive muitas crises. Ali em 18, 19, 20, 21 anos, eu tive muitas crises nessa época. Mas graças ao eterno Deus, eu fui aquele filho pródigo que foi recebido de volta, né? O pai me abraçou, me trouxe de volta, me reintegrou à casa e aí não voltei mais. De lá para cá, Deus me deu uma esposa abençoada, Deus me deu 2 filhos abençoados. Tive um casamento, eu sou casado há 19 anos, né? Então, tive a oportunidade de casar na igreja, de ser abençoado, de receber as bênçãos do nosso pastor. E desde então, a minha vida totalmente voltada para o reino de Deus. Mas, no contexto geral, você foi criado, então, num lar cristão, sempre, né? Sempre. E qual a importância hoje da família cristã nessa sociedade totalmente deturpada e em decadência? Muito boa pergunta. A família, é meio clichê o que eu vou falar, mas é fato, né? A família é a base de tudo. Sim. E nós vemos aí que hoje a família, não só hoje, sempre foi, mas isso tem crescido cada vez mais, os ataques contra a instituição mais preciosa que o Eterno nos confiou, que é a família, né? E então, assim, eu vejo lá a figura do meu pai, a figura da minha mãe, a figura paterna, tão importante, né? Meu pai firmou a minha identidade. Meu pai foi minha maior referência ministerial. Eu cresci ouvindo meu pai pregando. Eu levava fita cassete para gravar as mensagens do meu pai. Então, eu chegava lá no Sonoplasta e pedia para gravar a mensagem para mim ouvir em casa de novo. De tanto que eu gostava de ver meu pai pregar. Então, a maior referência ministerial e quem firmou minha identidade como homem foi o meu pai. A minha mãe me levando para as escolas bíblicas, para as EBDs, minha mãe me ensinando a ler a palavra de Deus, me ensinando o valor do devocional, né? Então, muita coisa que meus filhos vivem hoje, eu aprendi lá atrás, dentro de uma família cristã, né? Os valores bem estabelecidos, os princípios, né? Muito bem fundamentados. Sim. Isso gera uma família saudável. Uma família saudável não quer dizer que ela não tenha crises, né? Crises, às vezes, de afinidade, né? Crises, às vezes, no relacionamento, ali no grupo, principalmente de WhatsApp, que você sabe que é daquele jeito. Mas
é a base de tudo, é onde a gente trava as primeiras guerras, né? Sim. Eu digo ministerial, as primeiras batalhas que eu travei foi na família, assim como o José, por isso que eu me identifico muito. Mas hoje eu vejo que é o lugar onde eles conhecem de fato quem eu sou, né? Quem é o Júlio César, e tem acompanhado meus passos, e eu glorifico a Deus por isso. Por exemplo, uma das crises que eu tive, né, logo com a minha família, foi quando eu vim para o ministério. Porque eu venho todo com uma formação acadêmica, eu venho ali com um preparo me preparando para exercer uma profissão de uma vaga que eu estava esperando para um concurso público, e aí estudando, e de repente o Júlio vai ser pregador. Meu pai entrou em crise com isso. Eu lembro um dia que eu estou passando pelo meu irmão, porque assim que eu tinha tudo, antes do ministério eu tinha uma vida muito boa. Financeiramente falando, era tranquilo. Foi eu entrar para o ministério, as agendas sumiram. Isso é luta, né? Quando você se entrega para o ministério, parece que as a coisas gente param de acha acontecer. Que vai acontecer do dia para a noite, pelo contrário. É aí que a luta começou. Porque estava tudo bem. Daí eu inventei de me jogar no ministério. Eu lembro que eu estava num culto pregando, e aí chegou uma irmã, aquelas irmãs do coque, e chegou em mim e disse assim, chegou a hora de você viver o que eu tenho preparado para a sua vida, sabe aquela palavra? Eu falei, mas chegou a hora, como assim? Cheguei na terça-feira, fui dispensado da vaga. E outra, uma vaga que eu tinha estabilidade. Eles pagaram para mim a minha estabilidade. Só que daí eu venho para o ministério, e o que eu tinha, enquanto eu estava lá no trabalho, eu tinha um monte de convite. Eu tinha muita agenda. Quando eu venho para o ministério, as agendas sumiu. Aí eu fiquei naquela... E por quê? Porque Deus prova a nossa fé. Sim. Deus vai provar você onde está a sua segurança. É lá na sua base de segurança que Deus vai trabalhar. Aí o que eu fiquei? Volto a trabalhar ou não? Porque eu fui dispensado, mas eu poderia voltar. Ficou lá, a gente vai te dispensar tudo, mas a gente pode te recontratar a qualquer momento. Tipo, a porta ficou meio que aberta. Uhum. Quando eu vi que as agendas sumiram, o que eu falei? Vou voltar. E eu fiquei nesse meio termo, vou ou não volto. Tinha dia que eu acordava doido para voltar. Tinha dia que eu acordava, não, preciso continuar. E as coisas... Aí eu tive que vender meu carro para pagar a dívida, né? Tive que me abrir mão de algumas coisas. Aí eu tô dentro do supermercado, e a pior crise que eu tinha era fazer compra no supermercado e não poder levar a compra, esperar o caminhão do supermercado levar. Isso para mim, para quem não tem carro, isso... Você quer fazer a compra no supermercado, você quer levar. Isso para quem não tem carro é terrível. Você tem que se limitar à agenda do outro. Não tinha Uber naquela época, não tinha Uber, não tinha... Tinha o táxi, mas os caras cobravam o fígado, né? Terrível. Aí eu liguei pro meu pai me pegar. Meu pai foi a hora que ele quis. Eu fiquei assim com um carrinho na porta do supermercado quase 2 horas esperando meu pai. E ele chegou com aquela cara. Porque meu pai não queria me apoiar. Meu pai tinha medo de me apoiar no ministério e eu ir mesmo. Porque não entrava na cabeça dele de eu ser do filho dele ficar dependendo de ministério, né? Não criei filho para isso. Dependendo de oferta. Isso, pronto. Ele tinha medo de me apoiar, eu ir. E ele demorou mesmo. Chegou com aquela cara, coloquei a cara de insatisfeito, coloquei a compra lá no carro e tal. Quando a gente está indo para... Ele lembra disso. A gente já conversou várias vezes sobre isso. Quando a gente está indo e ele está com a minha compra, a gente está indo dentro do carro, meu irmão passa com um carro novo por nós. Daí eu falei assim, nossa, o mano tá com um carro novo, olha que benção. Aí meu pai falou, ele trabalha, você não quer? Puxa vida, cara. Quando eu ouvi isso do meu pai, foi uma facada no coração. Eu baixei a cabeça e fiquei quieto, não falei nada. Na hora, eu baqueei. Quando eu tirava as sacolas do carro do meu pai, eu tirava chorando. Meu pai não viu, porque meu pai nem descer para me ajudar, ele desceu, ele ficou lá no banco do motorista e eu descendo com a sacola. E minha esposa, e eu chorava. Agradeci ele foi com o carro. Hoje, quem compartilha as fotos minhas ministrando, quem às vezes me leva no aeroporto, quem pega parte das minhas ministrações e posta no grupo dos obreiros, posta no... Meu pai. Por quê? Porque antes de você ser aceito, Deus vai te ensinar a ser rejeitado. É forte. Antes de Deus te projetar, Deus vai te esconder. E nesse esconderijo,
você passa pela rejeição. Então a rejeição ela faz parte, é que a gente tem dificuldade, a gente quer ser aceito sempre. Mas Davi precisou ser rejeitado até na hora de lutar contra Golias, tem um Eliabe mandando ele voltar para as ovelhas. Então a rejeição faz parte. Meu pai, eu tive que passar por essa rejeição, ouvir isso do meu pai, e hoje meu pai ser um dos maiores apoiadores do meu ministério. Então, só que tem o seguinte, a pergunta não é quem acredita no seu ministério. A pergunta é, você acredita? A pergunta não é quem, a pergunta é você. A pergunta não é quem acredita na sua visão. A pergunta é, você acredita na visão que Deus deu? A pergunta não é, quem acredita no meu chamado? Não, a pergunta é, você acredita? Mas fulano não acredita, meu pastor não acredita. Talvez tenha alguém assistindo esse podcast que, se ele for fazer uma lista de quem não acredita, dá várias folhas no caderno. Meu pastor não acredita, meu líder não acredita, fulano de tal não acredita, Beltrano não acredita, meu pai não acredita, mãe não... A pergunta não é essa. A pergunta é, você acredita? Sabe o que me chama a atenção na história de Noé? O que, pastor? É que ele acreditou. E a família de Noé só acreditou porque ele acreditou. Porque Deus não falou com a família de Noé. Deus falou com Noé. A gente quer que as pessoas acreditem naquilo que Deus falou para nós. Às vezes Deus não falou para o seu pastor, Deus falou para você. Às vezes Deus não revelou para o seu pastor, Deus revelou para você. Então você precisa acreditar naquilo que Deus te revelou. Porque quando você acredita, outras pessoas Deus levanta para investir naquilo que você acredita. Uau. O chamado não é de terceiros, o chamado é meu. Então não transfira aquilo que é responsabilidade sua, que é nossa. Ô pastor, isso entra muito dentro de algo que o senhor costuma falar bastante, né? Sobre a ideia do propósito e processo e propósito. Uau. Porque às vezes Deus nos apresenta o propósito, mas não fala sobre o processo, né? Eu amo falar sobre isso. E Deus tem esse... dependendo da pessoa, né? Existem pessoas que Deus fala, você vai sofrer e não fala o que ele vai ter na frente. Mas existem pessoas que Deus fala, você vai ter, mas você... E ele oculta o processo. Isso. Então a pessoa é pega de surpresa. Capítulo 3 de Mateus, versículo 17. Diante de uma multidão, diante de João Batista, o profeta da época, o próprio Deus se revela e diz, esse aí é o meu filho amado em quem me comprazo. O honra diante do profeta da época e diante de uma multidão. Mas o Deus que honra o seu filho em público, no capítulo 4, é o Deus que pelo Espírito conduz o seu filho ao deserto. Uau. Então, essa ideia aí de ser chamado, vocacionado, de ser apresentado por Deus a um propósito, às vezes não somos apresentados ao processo, né? A palavra propósito, ela vive um hype muito grande, né, na internet. Você vê muita gente falando sobre propósito. Então você vê os coaches falando sobre propósito, você vê os influencers falando sobre propósito, você ouve a psicologia, a neurociência, a psicanálise, tá muita gente falando sobre propósito. Mas o que a Bíblia diz sobre propósito? O que a palavra de Deus diz sobre propósito? Porque existe uma confusão muito grande. Então, se a gente for na raiz para entender o que é propósito, o propósito nasce antes de mim. O propósito é aquilo que nasceu antes de nós. Então, o propósito ele nasce antes. Quer um exemplo? Maria. Maria foi profetizada no Éden. Quando Deus olha e diz assim, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. De quem Deus estava falando? Está falando de Maria. Está falando de Jesus, Quando né? fala da semente da mulher, ele está falando de Maria. Aí está Maria. Muitos anos depois, mas muitos mesmo. Maria está lá numa cidadezinha humildezinha, de marré. E aí vem um anjo descortinar para ela o porquê que ela tinha nascido. Porque Deus não joga dados. Não tem um Deus lá no céu que escolhe de maneira aleatória. Não tem um Deus que acordou, Deus despertou, hoje eu vou usar o Fábio. Não, meu irmão. Eu tenho dificuldade com um pregador que fala assim, eu venho aqui hoje pregar que Deus vai começar uma história na sua vida. Deus vai começar. Paulo dizia, aquele que começou a boa obra. Existe uma história na minha vida que começou antes de eu nascer. O salmista dizia, antes de me formar, quando eu era pequenino e informe, tu já me conhecia. Deus disse para Jeremias, antes do ventre da tua mãe. Isso é propósito. Antes do ventre da tua mãe eu já te conhecia. Isso é propósito. É algo que nasceu antes, veio antes de mim.
Agora, isso vai ser revelado e me conectado àquilo que nasceu antes de mim. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Antes de nós nascermos, já existia um propósito. Por que eu nasci em 82? Por que você nasceu nos anos 2000? Por que você nasceu em 1990? Porque existe um propósito para a sua vida. Do porquê você nasceu onde você nasceu, do porquê você nasceu como nasceu. É esse propósito. E esse propósito tem a ver com aquilo que veio antes de nós. Faz sentido isso, não? Ninguém está na vida por acaso, né? Nada. Nenhum de nós estamos aqui por um acaso. Eu gostei da sua expressão, Deus não joga dado. Deus não joga dados. Deus não escolhe nada de maneira aleatória. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando Deus vai fazer algo na terra, ele não sai escolhendo alguém aleatoriamente. Alguém assim, do nada. Deus não pensou Maria do nada. Não, Maria já nasceu. Deus já estava de olho em Maria muito antes. Lá no Éden. Tá entendendo? Aí vem, e é interessante, a gente gosta de falar de Jeremias. Olha como que começa o livro de Jeremias. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes. Então Jeremias era filho de Ilquias, que era sacerdote. Então Jeremias vem de uma família sacerdotal. Jeremias está sendo... E quem nasce numa família, numa linhagem sacerdotal, está sendo preparado para ser o quê? Sacerdote. Sacerdote. O sacerdócio de Arão mostra essa linhagem de sacerdotes que vão sendo constituídos em uma linhagem sacerdotal. Só que Deus quebra essa linhagem com Jeremias. Porque ele é filho de Ilquias, está numa escola sacerdotal, aí Deus vem e diz assim, ó, chamei você para ser profeta. Você não nasceu para ser o que seu pai quer que você seja. Você não nasceu para ser o que a sua mãe quer que você seja. E tem muita gente que não vive o propósito de Deus por conta de pressões externas. A pressão do pai, a pressão da mãe, que quer que ela seja. Meus filhos não precisam herdar minha profissão, minha vocação, nem minha empresa. Os meus filhos precisam herdar o meu coração. Uau! Porque se meu coração estiver conectado ao coração de Deus, e meus filhos herdarem o meu coração, eles vão ter o coração do Eterno ministrando no coração deles. Então quem decide quem meus filhos vão ser, não sou eu. Eu direciono. Quem dá destino, meus filhos são flechas na mão do valente. Isso entra também como paternidade, Paternidade, né? Eu direciono. Então, não cabe a mim decidir. Meu pai, por exemplo, filho de pregador tem que ser pregador, filho de pastor tem que ser pastor. Quem disse? Por isso que tem muita gente frustrada, por isso que tem muito lugar que a obra de Deus não vai, porque tem um camarada filho de pastor que está lá que não foi chamado para isso. Porque o fato do pai dele ser pastor não quer dizer que ele vai ser... Oxe, isso não é regra. Se fosse regra, Jeremias nunca seria profeta. Verdade. Seria sacerdote. Aí Deus vem dizer para ele assim, não, antes de te formar no ventre da tua mãe eu te conheci, propósito. E as nações eu te dei por profeta. Chamado. Antes de te formar no ventre da mãe, propósito. E as nações eu te dei por profeta, chamado. Aí Deus conecta chamado e propósito e Jeremias vai fluir. E flui e deixa uma grande história, né? Toma água aí, pastor Júlio César. Você que chegou em nosso canal, você é muito bem-vindo. Se está pela primeira vez, já se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe para mais pessoas. Assim fazendo, a plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Se você está no canal do pastor Carlos Cardoso, eu te convido a conhecer o Eu Acredito Podcast. Se você está no Eu Acredito Podcast, te convido a conhecer também o canal do pastor Carlos Cardoso. O pastor Carlos Cardoso é um homem de Deus que trabalha muito ali sobre escatologia, o estudo dos últimos tempos, das últimas coisas. Um homem de Deus que tem uma inspiração, uma revelação divina sobre os últimos acontecimentos extraordinários. E aqui no Eu Acredito Podcast a gente trabalha desse jeito, de forma improvisada, uma conversa, batendo papo, perguntando, trazendo conteúdos diversos, conteúdos esse que edifica e que de fato faz bem a sua alma. Então eu te convido a conhecer o nosso canal e conhecer também o canal do podcast AC Vídeo. É isso, Aládio? Como tá as coisas aí, Aládio? Aládio, eu não tô te vendo porque a tela não deixa eu te ver, Aládio. Olha, eles aqui, Tá bom o bate-papo, Aládio? Nossa, tá
top. Maravilha. Tá aqui conosco também no nosso estúdio Samuel Bonetti. Vem aqui, Samuel, quero te apresentar aqui na câmera aqui. Uau! Um abraço a todo o pessoal que está nos acompanhando aí no canal do Carlos Cardoso, aqui no Eu Acredito. Jade Galhardo, Pastor Elias, tem muita gente aqui. Pastor Elias Ferreira, lá de Fazenda Rio Grande, Enéas, da dupla Enéas e Thalita. Aqui, tem uma galera aí nos acompanhando. Deus abençoe, meus amigos. Maravilha, esse aqui é o Samuel Bonetti, tá aqui com a gente. Vai estar no nosso podcast no dia. Abaixa aqui, Vai estar aqui no dia 23, está aqui no estúdio também. Veio nos acompanhar aqui hoje, ao vivo, juntamente. Ele ama o pastor Júlio César. Ele falou: vou lá dar um abraço no pastor Júlio, não foi? Meu amigo. Meu amigo. Aqui, rapaz, já tá chorando já? Já chorei demais aqui. Amém. Amém. Olha aí, que maravilha. Maravilha. Se ele quiser te levar em outro estúdio, não vá. Valeu, Bonetti. Tem que ser nesse vídeo. Tem que ser nesse vídeo. Tem que ser nesse vídeo. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aí. Então, a gente aqui no nosso podcast é desse jeito. É tudo no improviso e as coisas vão acontecendo. E eu espero que você esteja sendo abençoado através da nossa programação. Pastor Júlio César, que legal conhecer um pouquinho da sua história. Então, já conheci aqui quem é de fato o Júlio César, já fiquei sabendo quem era o Júlio César, se existiu o Júlio César antes de conhecer a Jesus. E sempre tem que existir aquele momento, de fato, que mesmo sendo filho de crente, precisa fazer aquela confissão a Jesus, ter a experiência e falar nesse negócio, nessa ideia de ter experiência com Deus. Ela hoje, nesses dias, é muito essencial, principalmente nessa fase onde tudo está sendo relativizado, doutrina é relativizada, conceitos estão sendo relativizados. Nessa geração, nós estamos vivendo talvez o maior desafio de todos os tempos, porque não existe mais para essa sociedade verdade absoluta. Tudo é colocado como relativo. O que é errado para mim pode ser certo para você, o que é certo para você pode ser errado para mim. Então, as crianças, os adolescentes, a juventude que está vivendo nessa geração está enfrentando um grande desafio. E eu penso que daqui para frente as coisas podem até piorar. Então, você foi criado em um lar cristão, teve uma educação cristã, foi criado com princípios e com valores cristãos. Esses princípios e esses valores cristãos, nessa fase sua lá no exército, ainda que tu teve um afastamento da sua fé em Cristo, ou de Cristo, mas não da fé, mas quando você estava no mundo de horror, pensando nas banalidades que esse mundo oferece, os princípios estavam guardados aqui. Dúvida. Né? E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Perfeito. Mas eu penso que nesse tempo que a gente está vivendo, quando você educa um filho, essa educação pode ser desconstruída. Quando você doutrina, essa doutrinação pode ser desconstruída e ser construída uma outra doutrina. Isso é exemplo agora nas faculdades, nas universidades. A gente cria os nossos filhos debaixo de uma doutrina, de uma educação, vai para a faculdade, parece que eles são reeducados, eles são reensinados com outras doutrinas e com outras filosofias que não são doutrinas nem filosofias cristãs, que não estão com a nossa visão cristã, com a nossa visão de reino. Então, além da doutrina que nós temos que passar para os nossos filhos hoje, eu acredito muito que essa geração precisa também ter experiências com Deus. Porque a experiência com Deus ninguém pode tirar. A doutrina pode ser desconstruída, a educação pode ser desconstruída. Agora, tira a experiência com Deus de alguém que teve. Boa. Maravilhosa pergunta. Isso é tão importante que passa por... A experiência, ela fala de várias situações que nós temos com Deus. Até mesmo uma simples experiência de culto, que a gente pode chamar de simples, pode se tornar grandiosa. Fazendo aqui uma analogia, sem espiritualizar, por que a locadora fechou e por que o cinema continua aberto? Porque a locadora não oferece experiência. Os cinemas oferecem uma experiência. Então aí você consegue ver. Eu fiz uma analogia, sem espiritualizar, claro, mas aí você consegue ver o poder da experiência. Não, isso é fantástico. Porque a locadora, você ia lá, alugava uma fita e ia para casa. Mas você não vivia uma experiência nela. Agora, o cinema oferece. Quando a gente traz isso para o mundo espiritual, a gente vê o poder da experiência até mesmo no tabernáculo. A experiência do sacerdote no Santo dos Santos, né, com incenso, a experiência do sacerdote naquele momento. Então a gente vê que a experiência é o que marca a nossa história.
A minha vida é marcada por experiências com Deus. Eu lembro de um dia, orar para mim era muito difícil. Eu nunca, assim, lá na minha juventude, eu não era alguém que tinha uma vida de oração. E eu acredito que isso é um dos aspectos da mocidade, né? O jovem não é muito... Claro que isso não é regra, mas a grande maioria não tem uma vida pautada na oração. Alguns têm, claro, seu devocional, enfim. Mas na grande maioria não. E eu vivi isso. Até que um dia, eu estou passando por uma crise muito grande e eu fui falar com Deus. Só que eu disse, eu só saio daqui quando o Senhor me responder. E eu entrei no quarto, na oração, na época do videocassete. Tinha um videozinho cassete, eu tinha... Desculpa, não foi pro quarto, foi na sala. Tinha um videocassete e ele marcava a hora, em torno de 10h30. E eu comecei a orar. Era 4 e pouco da manhã, quando eu abri o olho, que eu olhei para o videocassete. E eu ainda estava em lágrimas. Meu Deus. Eu tive uma experiência de oração com Deus, de sair do corpo, de transcender a força física, de você entrar num nível de oração, porque eu acredito que na oração nós temos alguns níveis de conexões. Sim. Um dos principais níveis é o nível da batalha espiritual, que a gente trava às vezes de oração, aquela oração que dói os ossos, você vê que está naquela batalha espiritual, naquela guerra. Existe aquela oração mais fervorosa, mas existe o nível de oração que você sai da terra, você desconecta, você perde a noção de tudo. Eu vivi isso aquele dia. E dali para frente, essa experiência se tornou assim, uma busca minha sempre, de querer experimentar isso de novo. Faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, como o Senhor fez aquele dia. Então me marcou muito essa experiência. Então eu já tive experiência com Deus de... não sei, antigamente, né? Nós, principalmente os assembleanos, tinha muito isso de ser arrebatado na igreja. Arrebatado em espírito, lembra? Ser arrebatado em espírito. Eu lembro de um congresso de jovens, num domingo, num sábado à noite, que até quem estava pregando era o pastor José Carlos, da dupla Irmãos Viana. Nossa. Pastor José Carlos pregando, e foi um pentecoste na igreja que eu desmaiei em êxtase. Eu desmaiei, falando em língua estranha, tal, eu caí. Eu fui acordar no outro dia em casa. Não lembro, meu pai disse que me levou para casa. Meu pai disse que me colocou na cama para dormir. Eu dormia numa beliche junto com meu irmão. Eu lembro de eu acordar assim, olhando o teto da casa. Olhei assim, eu tô na beliche, mas eu tava no culto. Eu sumi, assim, sabe? Eu tenho isso muito latente na minha vida. Eu tenho uma experiência que eu vivi também numa balada. Nessa época eu estava no mundo, eu tive uma visão dentro de uma casa noturna, que eu via assim, vultos passando para lá e para cá. E você disse aí que eu tive essa oportunidade de ir para o mundo, mas a fé estava ali, né? O coração estava ali, alinhado ainda com o Espírito Santo, os princípios estavam ali. E aí eu lembro que eu via os vultos. E aí eu falei, eu não bebia. Nunca consegui colocar cerveja na boca. Para mim, aquilo, né? A gente, enfim, veio de um berço cristão, não conseguia. E eu olhei, eu estava tomando energético. Eu falei, mas como assim? E eu senti uma opressão muito grande. Algo estava apertando o meu coração. Sabe um velório de alguém que morreu assassinado? Que você entra, você sente aquele clima, aquele peso. O meu sentimento era esse. Eu lembro que eu dei uma volta dentro da casa noturna, tentando ver se passava e não passava. Eu cheguei num amigo e falei, amigo, me leva embora, eu não estou bem. Mas você não está bem, você tem que ir para o hospital, se você não tem que ir embora. Eu falei, não, eu quero ir para casa. E eu fui para casa. Eu lembro que eu dormi no carro, ele para na frente de casa, ele me acorda e fala assim, Júlio, você não quer ir para o hospital? Eu falei, não, eu só quero ir para casa, eu quero dormir. E eu vinha nesses lugares, casa noturna, o cheiro o odor do cigarro fica impregnado na roupa. Sim. Então era comum eu chegar de madrugada em casa e tomar banho. Porque minha mãe não aceitava que eu dormisse com aquela roupa ou dormisse ali com aquele cheiro para não ficar impregnado no lençol. Quando eu abro a porta de casa, meu pai está orando. Meu Deus. 3 horas da manhã. E a oração do meu pai era essa. Senhor, onde está o Júlio agora? Toca na vida dele. O Senhor não me deu meu filho para ele ficar perdido onde ele está perdido.
Eu não aceito ver meu filho nos braços de Satanás. Toca na vida dele. Quando eu ouvi meu pai orar, porque meu pai ora todos os dias às 3 da manhã, eu tenho alguém que me guarda em oração, que é o meu pai, todos os dias às 3 da manhã. Quando eu vi meu pai orar assim, eu caí de joelho no corredor de casa. Eu chorava, assim, compulsoriamente. E aí eu fui tomar banho, e ali eu já tinha uma guerra espiritual acontecendo. Anjos e demônios já se degladiavam pela minha vida. Porque eu lembro que eu tomava banho, eu batia a cabeça na parede. Meu pai bateu na porta. O que está acontecendo aí? Falei, pai, não estou bem. Tá tudo bem? Não estou bem. E eu tomando banho, batendo a cabeça na parede, as lágrimas desciam com a água do chuveiro. Quando eu terminei de me secar, que eu saí de toalha, eu abri a porta. Meu pai estava no corredor. Eu falei, pai, eu vou me trocar, mas não sai daí não, quero que o senhor ore por mim, porque eu quero voltar para a igreja. Uau! Então eu não voltei para os pés do Senhor na igreja, naquele momento de decisão. Eu voltei quando meu pai estava de joelho por mim. Que experiência. Deus me arrancou de lá. Então a experiência, você falando do peso da experiência, olha quanta coisa eu recordei, quanta coisa eu poderia ainda contar de experiências que eu tive. Então as experiências, elas também são base, também nos fundamentam na fé, para que a gente possa caminhar com Deus. E experiência, existem experiências que Deus nos dá e existem experiências que nós temos que buscar. Existem experiências que Deus dá para nós, mas existem experiências que nós temos que querer, que buscar mesmo. Como Billy Graham fez, onde John Wesley orava, aquela experiência foi o jovem, o menino Billy Graham. A professora lá conta aos alunos, sim, você já leu a história, ele conta aos alunos no ônibus, lá no museu de John Wesley, cadê o Billy? E não acha ele. De repente ela entra dentro do museu, vai procurar o Billy Graham, e o Billy Graham está com os joelhos onde John Wesley orava, orando, faz de novo, Senhor. Faz de novo. Experiência. Tremendo isso aí. Experiência que ele buscou. Ele foi intencional. Então nós temos que sim viver experiências com Deus dentro de um ambiente, dentro de uma atmosfera. Você está num culto, está um ambiente, uma atmosfera, você tem as experiências. Mas tem aquela experiência que você precisa ser intencional. Eu quero viver isso. Eu quero ter. Eu quero ter isso. Eu quero experimentar isso. É desafiar a si mesmo para viver, né? Uau, é porque isso. Eu sou de uma época, pastor Júlio, eu acredito que o senhor também, que a gente precisava desafiar nós mesmos, não desafiar Deus. Entendeu? Colocar Deus na parede, que isso aí não existe. Mas desafiar nós mesmos. Eu vou entrar nesse propósito, vou entrar em juízo comigo mesmo, vou entrar nesse propósito e não vou sair daqui enquanto Deus não se revelar. Isso é bíblico. Moisés subiu ao monte. Perfeito. Deus me mostra a sua glória. Moisés, não dá, cara. Perfeito. Você vai morrer, perfeito, mas eu quero ver. E Jeremias, Deus falou, desce a casa do oleiro, eu vou te dar uma experiência lá. Foi Deus que levou ele para a experiência. Verdade. Então tem experiências que Deus vai nos levar. Essas experiências são marcantes? São experiências impactantes? São. A gente vai viver. Deus vai fazer a gente experimentar. Mas existem experiências que Deus vai dizer assim, ó, passa o Jordão. É forte. Para você viver a experiência, você vai ter que passar o Jordão, Josué. É. Passa o Jordão, tu e todo esse povo aí, ó. Eu vou ser com você, eu vou estar contigo, mas seja intencional. Passa o Jordão. Aí Josué vai ter que ser intencional, vai ter que passar o Jordão. Então, a gente tem que parar de espiritualizar o que é espiritual e ser intencional naquilo que não é espiritual, mas pode se tornar. É, verdade. Tá entendendo? Tremendo isso aí. E existem coisas que são espirituais, mas existem coisas que eu posso tornar espiritual mediante a minha busca. Ser intencional mesmo, mediante a minha sede, mediante a minha fome por aquilo. Eu quero experimentar isso no meu quarto. Eu quero experimentar isso no secreto. Eu quero experimentar isso no meu devocional. Eu quero viver isso no dia a dia. Né? Existem pessoas que viveram experiências dentro de ônibus, ouvindo louvor com fone de ouvido, o Espírito Santo visitou ele e está lá falando línguas estranhas, línguas espirituais no ônibus. Verdade, teve gente que teve experiência dormindo, falou em línguas estranhas e nunca mais parou de falar. Pronto. Entendeu? Isso aqui é muito interessante, mas o ponto-chave é esse. Essas experiências aí, pastor, ninguém tira de você. Não. Passa o tempo que for necessário. Tu fala, eu vi o meu pai orando, aquilo ali mudou a minha vida, eu vi o vulto, Deus se manifestou, isso ninguém pode tirar. E as experiências, amigo, derrubam conceitos. Quer um exemplo? Quando você tem a experiência do dízimo, quando você tem a experiência de dizimar,
Você para com essa bobagem de dízimo tá aqui, dízimo não é da lei. Dízimo Quando você vive a experiência de ser um dizimista, um ofertante na casa do Senhor, como eu sou, você já não entra nessa falácia ou nesses conceitos. Você faz porque tem a ver com algo uma aliança que você firmou com Deus no secreto. Tem a ver com uma experiência que você tem com Deus no secreto. Eu dizimo, não é por A ou B, não tem a ver com denominação, não tem a ver com pastor, tem a ver com aquilo que eu estabeleci com ele no secreto. E aí as experiências, quando você estabelece essa experiência, você vive isso, o desfrute que você vai ter mediante aquela experiência, quando você começa a experimentar, você diz, eu sei aonde foi, a origem disso tudo, eu sei por que está acontecendo. Foi através daquela experiência que eu tive. Porque a experiência certa gera desfrute. Uau! Tremendo isso aí, tremendo. E eu percebo que essa geração, ela precisa, de fato, buscar em Deus essas experiências. Nós estamos numa escassez de pessoas piedosas em Deus, que vivam experiência do sobrenatural. Existem 2 tempos que nós podemos até falar sobre esses 2 tempos aqui. Paralelo, né? Existe os tempos dos nossos pais na fé, em que tinha, eu vou usar a expressão aqui, pouco conhecimento, até porque nós vivemos a geração tecnológica, do avanço tecnológico, do fácil acesso ao conhecimento. E os nossos pais não tinham acesso ao conhecimento e talvez por isso não tinha tanto conhecimento bíblico, secular, informação. Mas eles tinham uma vida piedosa na oração, na busca, na intensidade. Eles tinham experiências, ninguém pode arrancar isso. Os nossos pais tinham experiência sobrenatural com Deus. Eles cresceram muito na graça, na ideia, né? Só que conhecimento não. Até nessa época, você é dessa época aí, que até estudar teologia era pecado, irmão. Era coisa do diabo, que ia atrapalhar de você ter uma experiência sobrenatural com Deus. Então, os teólogos eram taxados como carnais, como cético, como humano. Eu já vi gente, não estude teologia não, senão você vai perder o fogo do Espírito. Entendeu? Só que agora nós estamos vivendo uma geração que a graça dos nossos pais estava lá em cima, ninguém pode tirar as experiências sobrenaturais que ele viveu, só que essa geração que é do conhecimento ultrapassou a graça. E aí diminuiu as experiências do sobrenatural com Deus pelo conhecimento. Aí nós estamos vivendo, não de uma forma generalizada, mas nós estamos vivendo uma maioria de uma geração humana, lógica, que tudo tem que ter uma explicação plausível, mas não consegue contemplar os céus pelo lado de dentro. Sim. E eu penso que Deus está buscando o equilíbrio, o conhecimento e graça, graça e conhecimento. Mas sabe o que rouba o prazer da experiência? A falta de pureza. A geração dos nossos pais era uma geração mais pura. Era uma geração mais... que não tinham tanto acesso como nós temos. Isso tornava eles puros. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo aqui prático. Aquele irmão que mora na roça, que de madrugada o filho ficava doente. Não dava o hospital, 3 horas de... Não tinha carro, de cavalo, charrete, umas 3 horas, se não for mais. Sair de madrugada para ir buscar folha para fazer um chá, ou não tinha caixinha de primeiros socorros. A pureza era tão grande que antes de medicar eles oravam. Antes de medicar repreendia. Porque o acesso era dificultado. Então, antes de dar um Dorflex, uma dipirona, se repreendia dor de cabeça. Quem ora hoje por dor de cabeça? Quem está com uma enxaqueca e antes de passar na farmácia libera uma palavra sobre a sua mente e diz assim, eu repreendo isso em nome de Jesus. Quem faz uma pequena oração? As pessoas preferem só medicar. Eu não digo que não deve medicar, mas eu estou dizendo, por que não a experiência? Por que não o sobrenatural? E a gente hoje vive um tempo onde as pessoas oram muito para os grandes milagres, mas esquecem de viver a experiência na busca pelos pequenos milagres. Uau. Porque falta a pureza. E é essa pureza que nós precisamos ter, de orar pelos pequenos milagres. Sabe aquele testemunho da irmã que acordou com vontade de comer um pudim? Aí a irmã pegou, olha a ingenuidade e a pureza.
A irmã olha lá no armário, não tem ingrediente para o pudim. Ela faz uma oração. A irmãzinha do coque. Senhor, ô pai, bem que o senhor podia preparar um pudim para mim comer. De repente, 11 horas, ela recebe uma ligação. Oi, irmã fulana, estava aqui preparando um almoço, veio você na minha mente. Quer vir almoçar comigo? A irmã vai. Chega lá, ela almoça. Na hora da sobremesa, o que é servido? Aí a irmã chora. Aí as lágrimas descem, a pureza da irmã. Aí ela vai para o culto das irmãs, onde a gente hoje só pensa em testemunhar os grandes milagres. A gente não celebra mais os pequenos. A gente não celebra os pequenos milagres. A gente não desfruta dos pequenos milagres. E eu penso assim, ou a gente vê tudo pela ótica do milagre e a gente acredita que tudo é milagre, ou nada é milagre. Eu prefiro acreditar que tudo tem Deus. Tem Deus em tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando diz tudo, é tudo. E pensar nisso é interessante porque Deus está na mão do médico que faz a cirurgia. Sem dúvida. Deus está na mão do médico que troca. Sem dúvida. Deus está na mão do advogado, Sem ou na dúvida. fala do advogado, ou Sem do juiz dúvida. que dá a sentença. Hoje, imagina uma irmã hoje na igreja contando um testemunho de que Deus preparou para ela um pudim. Como que a igreja reage? E aí, né? Mas a igreja pura de 20 anos atrás, meu irmão, vibraria. Verdade. Então tá faltando essa pureza nessa Está faltando geração, essa pastor? pureza. Está faltando a pureza de ter prazer de contar os pequenos milagres. De celebrar os pequenos milagres. De desfrutar dos pequenos milagres. Sem ovelhas, não pode me roubar o prazer de desfrutar e fazer festa por uma que eu recuperei. É um verdade. pequeno milagre. Tremendo 9 isso aí. moedas não pode me tirar o prazer de celebrar e chamar as amigas e as vizinhas para celebrar uma que eu encontrei. É. Faça festa, celebre as pequenas conquistas, os pequenos milagres. A gente precisa voltar a ter essa pureza. Porque, como você disse, a gente está racional demais. E dentro da nossa racionalidade, nós estamos fazendo. Não é Deus que está fazendo mais. É isso. Isso é tremendo. Nós precisamos voltar a essa essência de atribuir a Deus. Ah, não, foi a minha decisão. Ah, não, foi minha escolha. Ah, não, foi meu esforço. Ah, não, foi a minha escolha. Não, cara. Foi Deus que te conduziu na escolha. Foi Deus que te deu força para você ser dedicado. Mas isso tem a ver com o final dos tempos. Quando o Filho do Homem chegar, o que vai faltar na terra? Fé. Haverá fé na terra? Não vai haver. Ele vai procurar. Quando vier o Filho do Homem, ele vai procurar fé. É verdade. Então, e a fé, ela faz a gente entender que tem milagre em tudo. Eu lembro de um dia, de uma experiência, contando rapidinho, de um menino que perdeu a tia, que era uma espécie de mãe para ele, e ele estava tão perdido naquele choro que ele falava para mim assim, pastor, o milagre não aconteceu. Deus falou que ia fazer um milagre e o milagre não aconteceu. E eu fiquei sem palavra para ele, porque ele estava tão envolto na frustração que ele estava como Marta. Eu sei que ele vai ressuscitar nos últimos dias. Ela não acredita. E ele está ali. Aí, de repente, o Espírito Santo falou para mim, ele já vai contar os milagres. Calma seu coração. Daí ele começou a falar que a morte da tia uniu a família. Aí ele começou a falar que a doença da tia fez a família ser mais sensível. Que fez parentes que não se via há 10, 20 anos se verem. Aí ele começou a contar os milagres. Eu falei, aí o Espírito Santo falou para mim, e aí, teve ou não teve milagre? Porque se pautar na perca da tia que morreu, não teve milagre. Quantos pequenos milagres foram gerados? A união da família, né? Então é isso, a gente precisa ver com os olhos de Deus. E olhando pela ótica de Deus, a gente começa a celebrar as pequenas conquistas, os pequenos milagres, tudo que acontece na nossa vida. E isso faz a gente ter um coração grato. Grato a Deus por tudo. Perfeito. Pastor Júlio, o senhor tem hoje 41 anos. É novo e também não aparenta ter os 41 anos. Mas tem muitas experiências já, né? Já são muitos janeiros. Entre processos e propósitos já viveu muita coisa. E existe uma pergunta que me confronta muito e eu gosto de confrontar os meus convidados com ela. O que é a vida? Uau! A vida é o dom é um dom, uma dádiva de Deus para nós. A vida é muito curta. O poeta diz que ela flui dos nossos dedos todos os dias.
é como se fosse um vento que a gente tenta segurar, mas que escapa pelos nossos dedos o tempo todo. A vida se esvai à medida com que a gente vai vivendo ela. Só que a vida, ela não está pautada só nessa existência. A vida, ela não acaba quando a gente morre. Eu acredito que a vida, ela continua na eternidade. E quando a gente olha ela pela ótica eterna, a gente entende o propósito, mas entende também o que precisamos fazer para cumprir esse propósito nesse tempo, nessa vida que Deus nos deu, nesse corpo físico, para que a eterna seja essa dádiva maior que Ele tem preparado para nós, porque o presente maior que Ele deixou para nós nessa vida foi: deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou segundo o mundo a dá. Então essa paz reine sobre nós, nós temos que vivê-la na completude que ela surge para nós todos os dias. O maior desafio dessa vida, para ser bem vivida, é remir o tempo, e entender o tempo, e entender que ele passa, entender que ele urge, que a oportunidade de agora pode não ser a mesma de amanhã, que a oportunidade do hoje pode se perder amanhã, que a decisão de agora precisa ser tomada agora, mas existem decisões que ainda podem esperar, porque a gente vai adquirir maturidade para no tempo certo decidir. Essa decisão que ainda surge, mas que mostra a vida, é aquilo que revela a nós que existem duas decisões importantes nela. A maior dela, se entregar a Cristo e viver para Ele e por Ele. E a segunda, se entregar a uma mulher em uma só carne e viver com ela e dividir com ela essa vida. Então isso para mim é a vida, onde a gente vive para deixar um legado, onde o que vai representar mais não é o começo, mas o fim, porque é o fim que as pessoas vão olhar e vão dizer que o que você deixou representa maior do que aquilo que você buscou viver no que tange as coisas materiais que esse mundo nos oferece. Eu digo que, unindo propósito e vida, o propósito não está na forma com que nós vamos morrer, porque a gente pode partir dessa terra de maneira muito trágica, mas o propósito vai se revelar em como vivemos. Então, se olharmos para a vida de João Batista, para a cabeça de João Batista numa bandeja, a gente vai dizer: não tem propósito. Que propósito tem na vida de um homem que morreu com a cabeça numa bandeja? Se olharmos para os discípulos e a forma com que eles morreram, a gente vai dizer: não faz sentido nenhum. Se olhar para Paulo, para o jeito que Paulo morreu, a gente vai dizer: não tem propósito nenhum. Mas olha para como eles viveram a vida. Então, como você vive revela o propósito que você teve nessa chamada existência, nesse corpo físico. É isso que eu acredito que é a vida. Pastor Júlio César, o que é a vida? O que é a vida? Eu te respondi. Não? Sem ser de forma filosófica. De forma introspectiva. O que é a vida? De maneira introspectiva, o que é a vida? A vida é aquilo que Deus nos presenteou, aquilo que Deus nos deu para nós vivermos uma só vez, só uma. E temos que fazer valer a pena, viver para Cristo, viver por Ele, para Ele. Como diz Paulo, já estou pregado numa cruz, já me rendi, não vivo eu, mas Ele vive em mim. É isso. Para mim é isso. É isso aí. Esse foi mais um episódio do Eu Acredito Podcast com o pastor Júlio César. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Uma alegria estar contigo. Tamo junto. Pastor Júlio César deu uma tremida nas pernas aqui agora. Porque eu não entendi onde você queria chegar. Estou tentando entender onde você quer chegar. Não fez muito sentido para mim, mas eu estou tentando fazer sentido. Era só fazer pensar mesmo. Não fez muito sentido, porque eu te respondi. Aí você falou: deixa as questões filosóficas.
Eu falei, mas como assim? Já estou crucificado com Cristo, mas não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não entendi. Ainda bem, porque ele viu que eu fiquei vermelho. É que ele já tinha respondido bastante na primeira, né? É isso aí, gente. Muito obrigado. Estúdio AC Vídeo, Pastor Carlos Cardoso, Aládio Camargo. Gratidão a todos os telespectadores no Pastor Carlos Cardoso. Eu Acredito Podcast, AC Vídeo Podcast. Mais alguma coisa? Não. Nós vamos nessa, se Deus quiser. O senhor ia dar algum alô aí, pastor Júlio César? Não, tudo certo. Não? Deus abençoe certinho. a todos que nos acompanharam. Maravilha. Muito bom, foi uma alegria estar com vocês. É isso aí. Instagram aí, pastor. O Instagram, divulga aí. qual é o seu Meu Instagram? Instagram, @minjuliocesar. @minjuliocesar, você vai achar lá o meu Instagram. O Instagram da minha mentoria, @mentoria convergência. Você acha o perfil da minha mentoria aí nas redes sociais. É isso aí, perfeito. Vamos nessa. Semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta. Este podcast foi transmitido e editado por AC Video Produções.